Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Galera, vamos lá, um amigo pediu para mim dar uma olhada, né, na crônica do Tom Barros e eu fui ler, achei até interessante, por isso que eu trouxe aqui para me falar sobre o que falou o Tom Barros em relação ao Fortaleza. Mas antes de eu ler aqui um pouquinho da crônica do Tom Barros, né, eu quero aqui relembrar que eu passei todas as coisas ruins que teve no Fortaleza, até as coisas boas, até as grandes conquistas que nenhum time ainda do Nordeste chegou aonde o Fortaleza chegou. E aí, eu, eu volto aqui um pouquinho no tempo, né? Para falar do acesso do Fortaleza, quando o Fortaleza subiu, e aí eu fico aqui imaginando, ó, aquela criança que tinha 11 anos de idade, que viu o acesso do Fortaleza, que começou a acompanhar futebol, o cara ficou de maior, o cara conquistou a sua maioridade vendo o Fortaleza na primeira divisão, né? Que essa galera aí é a chamada geração Z, né? Mais explosiva, mais, né, o temperamento mais, né? Então, a geração Z, esses viram o Fortaleza na elite do futebol brasileiro até chegar à sua maioridade. Fora, né, a chamada geração Z, tem ainda a geração Nutella, né? A geração Nutella é aqueles caras que já tinham uma certa idade e que começaram a acompanhar o Fortaleza agora, há pouco tempo, não viram as grandes dificuldades do Fortaleza. É uma geração Nutella que gosta de acompanhar quando o negócio tá bom, né? E aí, eu sei que as cobranças elas são pesadas, elas são duras, mas a gente tem que ver a realidade hoje do Fortaleza. A administração do Marcelo Paes, quando eu disse que foi um castelo de areia, né, construído por ele, de fato foi um castelo de areia, né? E que algumas pessoas ainda têm em mente que o Fortaleza é tudo aquilo que o Fortaleza teve e conquistou na primeira divisão. Não é mais, amigo. Aquela grandeza toda de um time brigador, de um time competitivo, de um time valente dentro de campo, de goleadas diante da equipe do Boca Júnior, não tem mais. E quando eu digo que o Fortaleza se tornou um time de Série B, Série B, Série B, foi o que transformaram hoje o time do Fortaleza. O Fortaleza hoje é literalmente um time de Série B. E para aqueles torcedores que acham que o Fortaleza é o bambambam do pedaço, é o gostosão do Campeonato Brasileiro, não é. Fortaleza hoje é um time comum. Justamente porque essa diretoria amadora, ao lado do Marcelo Paes, que era o comandante, transformaram o Fortaleza em um castelo de areia que não conseguiu nem se manter forte durante uma queda só para a Série B. O castelo de areia feito pelo Marcelo Paes, ele foi desmanchado em apenas 3 meses de rebaixamento. Essa é que é a grande verdade que muitos torcedores do Fortaleza não conseguem digerir. Acha que o Fortaleza é o gostosão da Série B. Não é. As notáveis reviravoltas do Leão aí na coluna do Tom Barros. Na Série B Nacional, o Fortaleza está tendo um começo muito complicado. Vieram 2025 os péssimos fluxos do rebaixamento. O time perdeu jogadores importantes, a receita desandou, o CEO Marcelo Paes foi embora para o Corinthians, um desmonte inacreditável. A estrutura sólida, aplaudida pela mídia nacional,
Pouquíssimas coisas restou. Desmanchou-se como um comprimido efervescente em um copo de água. Hoje, o que se vê é um time comum, como outro qualquer. Não tem mais a supremacia de outrora. Perdeu a altivez. E é isso que o torcedor não consegue entender. Isso que o torcedor não consegue entender hoje do Fortaleza. Né? Pela péssima, né? Pela péssima administração mentirosa, fajuta, desses atuais diretores hoje que estão no Fortaleza, e lógico, claro, principalmente pelo Marcelo Paes, que era o comandante da época. Né? A situação é delicada, mas não comporta desespero. Concordo plenamente. Tem muitos torcedores desesperados, né? Ai, nós vamos ser rebaixados, ai, vamos lutar para não cair, ai, tem que fazer 45 pontos o mais rápido possível. O Fortaleza já superou coisas piores. Superou 2 anos, superou 8 anos, né, de humilhação na Série C nacional, subiu dos campos pequenos das cidades para as cidades grandes, né, estádios das Américas. Disputou a Sula, disputou Libertadores. A mística daquelas camisas inspiradas no inesquecível Blanglart Girão, que era um comentarista aí da época, né? A mística da história da camisa com listras, né? Horizontais vermelha, azul e branca. Esta sim, a camisa levou o Leão a reviravoltas monumentais. E eu sempre digo, né? Fortaleza, essa frase até me lembrou aqui um cara que eu conheci, né? Eu fui fazer um frete com ele, esse cara era torcedor do Ceará. E a gente conversando sobre futebol e ele pegou e disse, cara, o Fortaleza, eu nunca me esqueço disso, e olha que faz tempo, hein? Ele disse, cara, para você ganhar do Fortaleza, você tem que fazer uns 3-0. Porque o Fortaleza, se você estiver ganhando dele de 2-0, do nada ele vai lá e vira o jogo, cara. É incrível como o Fortaleza consegue reviravoltas que ninguém imagina. E realmente, de fato, isso acontece, né? E aí ele falou aqui do Carpini, né, que tinha que ter mais calma e tal, mas eu não concordo muito em relação a isso aqui do Carpini. Lógico, o cara tem que ter calma dentro de campo, mas o Carpini é que foi agredido, vamos dizer assim, pelo técnico do time do Cuiabá, que veio pra cima dele, né? Eu até disse, se fosse comigo, eu não tinha empurrado não, irmão. Eu tinha dado um diretão no queixo dele. Não ia aceitar um cara partir pra cima de mim pra me agredir, não. Se ele viesse partir pra cima de mim, ele ia levar um no queixo. Não tinha muito papo, não. O Carpini foi até educado, só empurrou, né? Aí ele falou, se o treinador descontrolar, o que eu não concordo, o cara, lógico, o cara vai partir pra cima dele, você quer o quê? Quer que o cara abrace, mande beijo, fale educado, meu amor, que é isso? Não, o cara vai ter que cuspir maribondo mesmo, irmão. Isso é de jogo, irmão. Isso é coisa de homem, cabeça quente ali dentro, não tem o que tá pedindo desculpa chamando de meu amor não, irmão. Ah, tem que manter calma, dar exemplo. Que exemplo? O cara vem pra cima de você, você vai o quê? Você vai abraçar o cara, pô? Loucura, né? Porque falar é fácil, né? Falar de fora, quando você não tá dentro da confusão, é fácil. Mas quando você tá dentro da confusão, você perde o controle também. E aí depois, né? Você falar que o cara perdeu o controle é fácil. Isso é fácil. Mas quando você tá dentro da confusão é totalmente diferente, né? E aí a reflexão, né? Reflexão. Pausa para a meditação. Hoje, quinta-feira santa, ele desejou aqui. Falar nisso, né? Uma boa Páscoa para todos, né? Já de antemão aqui, uma boa Páscoa para todos, meus amigos. Sem perceber, né? Ele disse que foi se desligando do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Eu ainda não consegui ainda.
Ainda estou acompanhando a primeira divisão, né? E torcendo para o time do Remo, que está lá na primeira divisão. É um dos times que eu mais vou acompanhar dentro do campeonato. E aí ele diz que é como se comesse uma comida insossa, assistir o Campeonato Brasileiro da Série B. E de uma certa forma eu concordo com ele, porque, cara, o Campeonato da Série B, irmão, é dose você acompanhar, né? A elite do futebol brasileiro, depois de muitos anos da gente estar na primeira divisão, e hoje disputar uma Série B contra Cuiabá, Londrina, esses times aí, Botafogo de São Paulo, é dose, né, para o torcedor. Mas, infelizmente, é hoje a nossa realidade de um time de Série B, Série B, Série B, que foi formado pela essa atual diretoria e pela incompetência, né, do CEO passado, que infelizmente montou um castelo de areia, que infelizmente a água levou, e que a gente só vai reconstruir um castelo sólido, um alicerce sólido, quando a gente vender literalmente a SAF do Fortaleza para uma grande empresa administrar, e a gente acabar com esse amadorismo que infelizmente ainda paira sobre o PC. Esse é meu único objetivo como torcedor do Fortaleza. É ver o Fortaleza se transformar em uma SAF de verdade, com administração profissional, com pessoas gabaritadas, com conhecimento de futebol, não só sul-americano, mas também europeu. Coisas que nem os dirigentes de times que estão há muito tempo aí na primeira divisão têm. Mas é esse o pensamento que eu quero ver no Fortaleza. Pensamento diferente. E para a gente ver isso, a gente vai ter que se transformar em uma SAF majoritária e a sua venda para uma grande empresa que venha administrar o clube de uma forma profissional. É isso que eu quero. Mas é isso. Galera, valeu. Forte abraço. Sejam todos bem-vindos ao canal FM Futebol ao Vivo com o Fred Narrador. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, meus amigos. Torcendo, né, e lutando para que o Fortaleza se torne uma SAF majoritária. Esse vai ser o meu único objetivo dentro do Fortaleza, pelo menos por enquanto. Valeu, forte abraço.